Segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Segunda-feira é o dia da Lua. E hoje a gente vai trazer aqui no canal o insight astrológico com a energia lunar. Vamos refletir sobre as qualidades que a Lua pode trazer para o nosso dia a dia e o que a gente pode estar realmente desenvolvendo dessa energia na nossa vida. Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Felipe Loureiro e trago aqui no canal insight astrológico para que você possa ter todo o seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal de uma forma mais clara e objetiva. E no insight astrológico de hoje a gente vai trazer a energia da Lua. Vamos refletir sobre toda a realidade que a Lua traz para o nosso dia a dia. Bom, vamos lá, começando então a trazer alguns conceitos para que você possa realmente entender o que é a Lua e o que é essa realidade do insight astrológico que a gente está trazendo aqui agora. Bom, toda segunda a gente tem como regente a Lua. A Lua é a regente da segunda-feira. E como você já pode ter visto, a gente fez um vídeo falando sobre as horas planetárias. Então, cada dia da semana vai ter aí determinados horários com uma regência planetária. E a gente tem na segunda-feira 4 momentos do dia que são regidos pela Lua. E a gente está aqui basicamente no terceiro momento que é regido pela Lua. O primeiro momento, lá de manhã, quando o Sol nasceu, por volta de 5h10 da manhã até as 6h18, a primeira hora da Lua. A segunda hora da Lua, nessa segunda-feira, aconteceu de 13h03 até as 14h11. E agora estamos na terceira hora da Lua, que acontece de 20h26 até as 21h18. Ainda teremos a quarta hora da Lua, lá pela madrugada, de 2h33 da manhã até as 3h26. E o que a gente faz com todas essas informações, Felipe? Para que serve hora planetária? Bom, os nossos antepassados, eles utilizavam as horas planetárias para realizarem determinadas operações mágicas, ou seja, transmutação psíquica. Eles utilizavam as horas planetárias em correspondência com aromas, com cores, metais, justamente para que uma determinada realidade pudesse ser transformada, transmutada. Utilizando essas correspondências, o poder mágico dessa operação era realizado com mais eficiência. Então, se você está no dia da Lua, na hora da Lua, com a Lua, por exemplo, em um signo de exaltação, como a gente está vendo aqui, a Lua posicionada em Touro, você tem um potencial muito maior de realizar uma determinada operação mágica. E o que é uma operação mágica, Felipe? Nada mais é do que um processo de pensamento que influencia nos seus sentimentos, e os seus sentimentos influenciam na própria realidade. Então, quanto mais poderoso for o seu pensamento, maior será a potência dos seus sentimentos, e quanto maior a potência dos seus sentimentos, maior será o efeito sobre a realidade. Quando uma pessoa se impulsiona a fazer algo na realidade, muito naturalmente ela está sendo impulsionada por um pensamento que gerou uma realidade emocional, e essa realidade emocional a impulsionou a colocar em prática aquele pensamento. Então, quando você tem realmente um posicionamento astrológico dentro de um dia, dentro de uma hora que está em consonância, em correspondência, você potencializa essa energia. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é basicamente essa magia astrológica dentro de um insight que a gente pode ter ao longo de toda a leitura que a gente vai fazer da mandala astrológica que está associada às 20h26 do dia 2 de janeiro de 2023. Como que a gente vai interpretar essa mandala e como que a gente pode direcionar essa energia da melhor maneira possível? Vamos lá, nós vamos observar 4 realidades muito importantes: planeta, o signo, a casa astrológica e os aspectos que estão sendo formados
dentro dessa mandala. Começando pelo planeta. O que é o planeta? A Lua é um planeta, é um luminar. A Lua, ela tá ligada à nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa mente subconsciente. A nossa alma, ela sintetiza a energia que vem do espírito, a energia pura que vem do espírito, com a energia já materializada, densificada que vem do lado externo. Ou seja, ela sintetiza essa realidade, ela traz uma informação da realidade externa através do ego por meio de sentimentos e emoções, as sensações. E a Lua também está ligada a memórias, raízes ancestrais, a família, toda a sua infância. Tudo isso é muito importante de ser processado quando estamos falando de Lua. Então, esse momento aqui, esse insight astrológico é mais do que um insight astrológico. É um momento terapêutico, é uma terapia astrológica, basicamente, onde você vai analisar tais memórias em relação aos pontos da vida que a gente vai estar visualizando aqui dentro dessa mandala. Então, o primeiro ponto que a gente já sabe que deve ser observado é o planeta. O planeta, a Lua, precisa ser realmente observada nesse momento em que iremos fazer uma alquimia, uma transmutação, algum processo, alguma operação mental, uma operação mágica. Isso para mim é uma magia, você mexer com seus pensamentos, mexer com seus sentimentos e realmente provocar uma mudança na realidade através daquilo que você tem como percepção da própria realidade. E a segunda coisa que a gente tem que observar é o signo. Qual é o signo que o planeta está posicionado? A Lua está posicionada no signo de Touro, e o signo de Touro é um signo que traz toda uma realidade de paciência, serenidade, prosperidade, fartura, abundância, firmeza, estabilidade, segurança, persistência, perseverança, concretização, materialização e manifestação das coisas que você realmente deseja. Então, o signo de Touro traz toda essa realidade. Anota cada uma dessas palavras, porque são palavras-chave para você realmente extrair o melhor daquilo que é a energia taurina. Lembrando sempre que o signo é uma energia pura, vamos colocar assim, mas que essa energia ela pode ser trabalhada de uma forma positiva ou negativa pelo planeta. Mas aí, como é que você está trabalhando esse planeta dentro de você? E vale lembrar que os planetas, eles são nada mais nada menos do que a estrutura psicológica do ser humano, ou seja, o DNA cósmico do indivíduo. Então, a Lua em Touro, ela vai trazer todo um processo de fecundidade daquilo que você tem como ideia de materialização, de manifestação. Se você realmente trabalhar os seus sentimentos, o seu campo emocional com a energia das características do signo de Touro, ou seja, você desenvolver um sentimento mais paciente, você desenvolver no seu campo emocional uma realidade mais serena, você realmente entrar em um estado emocional de prosperidade, você realmente sentir que a prosperidade está na sua vida, você perceber que a fartura é muito mais do que aquilo que você deseja, mas é aquilo que você tem em quantidade maior que zero. Então é muito importante que você seja firme para que você perceba que a abundância já está na sua vida, abundância de ideias, abundância de sentimentos, abundância que traz para você toda uma percepção de que você de fato está vivo, e essa firmeza muito naturalmente te ajuda a ter estabilidade, porque se você é uma pessoa firme no seu propósito, muito naturalmente essa estabilidade ela vem. Então, desenvolver esses sentimentos dentro de você é mais do que importante, e é essa alquimia que a gente pode realizar no dia da Lua, na hora da Lua e principalmente nesse momento mais do que especial, que é a Lua crescente no signo de Touro. E a Lua crescendo os seus sentimentos, crescendo as suas emoções, tornando muito potente essa realidade taurina em você. Então,
é uma oportunidade verdadeiramente única, e cada insight astrológico que a gente tiver aqui, de fato, será uma oportunidade única de desenvolver essa realidade, principalmente quando estivermos falando sobre a Lua, que tem um movimento mais rápido. Tá? Então, vimos aqui a segunda coisa, o signo, que é uma energia pura, mas essa energia pura ou neutra, ela pode ser trabalhada de forma positiva ou negativa, de acordo com aquilo que é a sua dinâmica emocional, de acordo com aquilo que é a sua estrutura psicológica, o seu DNA cósmico. Lembrando sempre que apenas o Sol é positivo sempre, porque ele tem luz para todos os lados, então ele é positivo sempre. A Lua tem a sua dualidade, Marte tem sua dualidade, a Lilith é a própria dualidade em pessoa, o Mercúrio também tem a sua dualidade, apesar de ser um tanto quanto neutro também, mas ele tem a sua dualidade, porque nessa neutralidade é ele que processa os valores. Plutão tem a sua dualidade, a Vênus, Saturno, Netuno, Júpiter, Quiron, Urano, enfim, todos os planetas, exceto o Sol, têm a sua dualidade, tá? Tanto vibra no lado positivo quanto no lado negativo, então é muito importante que você entenda de fato o que você verdadeiramente é. E esse é um processo de autoconhecimento que, dentro do insight astrológico, dentro desse momento terapêutico, você pode realizar uma alquimia, uma transmutação das emoções, dos sentimentos e perceber em qual lado da moeda você está de fato vibrando dentro de uma determinada consciência astrológica, tá? E as consciências astrológicas que eu digo são os planetas, ok? Bom, vimos então a energia do signo de Touro. E a terceira coisa que a gente precisa analisar é a casa astrológica que a Lua está posicionada. Nesse dia 2 de janeiro de 2023, às 20h26, a gente tem a Lua posicionada na casa 10. Então, Lua em Touro na casa 10 vai trazer muito a realidade da ancestralidade, das memórias, dos sentimentos que podem ter sido estabelecidos de acordo com uma realidade profissional ou da sua conexão com a sua figura paterna, por exemplo, o seu pai, a figura masculina que te criou. Então é muito importante que você realmente busque esse processo terapêutico, olhar para as suas memórias, buscar entender os seus sentimentos com relação à carreira profissional, com relação ao seu pai. Isso muito naturalmente vai estar desbloqueando uma energia incrível que pode estar te ajudando a prosperar de fato. E é muito importante também que você tome consciência que a prosperidade ela não começa na materialização das coisas. A materialização nada mais é do que o resultado da prosperidade genuína. A prosperidade genuína é aquela que vem lá do nível espiritual. E o que é o nível espiritual? É a energia que existe dentro de cada átomo que compõe cada molécula, que compõe cada célula, que compõe cada órgão do seu corpo humano. Então, a energia que está contida no átomo que compõe aquilo que você verdadeiramente é que está realmente trazendo a sua espiritualidade. E o que é energia? Energia é informação. Qual é a informação que você está realmente levando para o universo através daquilo que você é? Muito importante que você tenha consciência dessa realidade, tá? E a casa 10, como fala de carreira profissional e propósito de vida também, é muito importante que você busque sentir se você está no caminho do seu verdadeiro propósito. Busque sentir se a sua carreira profissional está realmente alinhada com aquilo que é o seu propósito de vida. Porque nesse sentir você vai conseguir perceber o quanto que você está contribuindo para a estrutura de vida, não só a sua, mas das pessoas que estão ao seu redor também. O quanto que você contribui para a estruturação da nova era, o quanto que você contribui para a estruturação do próprio universo. Porque quando você busca entender o funcionamento do universo, você alcança um grau de prosperidade que é inerente do ser humano, que já está aí em você.
que é o amor incondicional. Então, é muito importante que você tome consciência dessa realidade, que a prosperidade genuína, ela vem do nível espiritual, ela vem da energia que o universo proporciona para cada ser vivo, para cada consciência que existe. Então, quando você entende que essa energia espiritual vem como o início de uma vida próspera, muito naturalmente você vai entender que essa energia, ela pode se manifestar também através de bem-estar emocional. A energia espiritual, ela traz cura. Ela traz cura para a sua mente. Ela traz cura para o seu corpo emocional, para o seu corpo mental e para o seu corpo físico. Uma vez que você entra em conexão com a sua espiritualidade, que é a frequência de pensamento, uma vez que você toma consciência da sua frequência de pensamentos, muito naturalmente você tem uma percepção mais apurada daquilo que é o seu bem-estar. Quando você entende que, estando bem com os seus sentimentos, as suas emoções, quando você entende essa realidade, você percebe que o seu bem-estar emocional influencia diretamente no seu processo de desenvolvimento intelectual. E quando você percebe esse desenvolvimento intelectual acontecendo, é que você realmente chega à conclusão de que prosperidade não tem a ver com a realidade material em si. Você começa a perceber que a prosperidade material nada mais é do que o resultado dessas três realidades anteriores: a cura espiritual, a sua espiritualidade, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, o seu bem-estar, e prosperidade intelectual, que é um fluxo de ideias infinito. E dentro desse fluxo de ideias infinito, você consegue ter o insight que vai te trazer como resultado a prosperidade financeira. Então, prosperidade financeira, a materialização, nada mais é do que um resultado do bom desenvolvimento desse fluxo divino na vida do ser humano. Então, sentir a prosperidade é você estar alinhado tanto com a sua carreira profissional quanto com o seu propósito de vida. É alinhar os dois. Por quê? Eu posso ter muito bem como propósito de vida ser feliz, e eu acho que esse é o propósito de vida realmente de todos os seres humanos. Mas se eu chego aqui embaixo e sou feliz de uma maneira egoísta, isso de certa forma não está alinhado com carreira profissional. Porque se eu chego aqui, cara, eu vim ser feliz. Mas eu vim ser feliz como? Eu vim ser feliz trabalhando só para mim? Será que a carreira profissional está alinhada com o propósito? Porque eu entendo da seguinte forma: quando a gente faz o que a gente gosta de verdade, não o que a gente é obrigado, porque tem gente que faz por obrigação, né? Principalmente questões profissionais que trazem um recurso financeiro muito satisfatório. As pessoas se sacrificam por esses recursos e tá tudo certo, não tem nada de errado, mas isso na maioria das vezes desvia o indivíduo do seu propósito. É possível prosperar financeiramente vivendo o propósito de vida? Claro que é possível. Mas quando a pessoa vive o seu propósito em alinhamento com a sua carreira profissional, essa prosperidade financeira, ela acaba se tornando um fator secundário, como eu disse anteriormente. Não significa que a pessoa vai viver na miséria, e não é isso. Significa que a pessoa ela tem a paciência necessária para perseverar, persistir naquele propósito. E ela não persiste para ter um resultado financeiro.
Ela persiste porque ela sabe que aquele ali é o propósito dela. Por mais que no início ela não esteja conseguindo ter todo o conforto, toda a fortuna que o ego dela deseja, ela sabe, eu estou no meu propósito, estou no meu caminho. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. E eu faço as pessoas felizes também. Eu levo alguma coisa para as pessoas. Eu levo uma transformação para as pessoas. Eu levo uma reflexão que vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão mais coerente, mais correta, com mais calma, com mais paciência, com mais assertividade. Então ela tem isso muito bem fundamentado no coração dela. E quando ela tem essa realidade bem fundamentada no coração dela, a estrutura de vida dela está pautada em Deus. Está pautada na consciência divina, que gerou ela, que emanou ela para realizar aquele trabalho, que inicialmente pode não ser um trabalho que denota grandes quantias de dinheiro, mas que denota um valor que é incalculável para o processo evolutivo da humanidade. Se você fosse pagar um salário para Cristo, de acordo com o que ele faz na vida de muitas pessoas, você não teria dinheiro para pagar. Então, é sobre esse valor que estamos falando. É sobre o potencial de transformação que existe dentro de você e que você pode levar para a vida de outras pessoas também. Esse potencial de transformação, ele é um potencial que é movido pela lei da reciprocidade. E a lei da reciprocidade, ela só acontece na vida de quem desenvolve a característica aquariana do altruísmo. Esse é um ponto muito importante. A característica aquariana do altruísmo. Esse é um ponto no qual todo ser humano precisa realmente se atentar para desenvolver. Porque ao desenvolver o altruísmo, você dá um salto quântico. Você entra em um alinhamento perfeito com a lei da reciprocidade. E a paciência é um primeiro passo para o desenvolvimento dessa característica altruísta, dessa mentalidade coletiva que o signo de Aquário traz. O quarto ponto que a gente já começa a ver aqui são os aspectos, né? Os aspectos, já entendemos o planeta. O que o planeta traz? A Lua traz sentimento, emoção, a mente subconsciente. Então vamos trabalhar os sentimentos, as emoções, a mente subconsciente. O touro, o signo de touro, traz a energia da prosperidade. Tanto a prosperidade espiritual, quanto a prosperidade emocional, quanto a prosperidade intelectual, quanto a prosperidade financeira. É um conjunto. E um depende do outro. E a casa 10, que é a casa da estrutura de vida, a casa da carreira profissional, a casa da figura paterna lá na infância, né? A casa do propósito de vida. É você sentir que a prosperidade faz parte do seu propósito de vida. E isso é para todos os seres humanos. Então, esse movimento da Lua traz exatamente essa percepção. Lua em touro na casa 10 é essa percepção. O seu propósito de vida é prosperar. Se você não está prosperando dentro daquilo que é a sua carreira profissional, existe alguma coisa muito errada. Por mais que você receba um salário muito bom, mas a sua vida é uma vida de escassez, de dívida, existe alguma coisa muito errada com relação ao seu sentimento de prosperidade. De repente você ainda não está incorporando em você esse estado de um ser próspero. Talvez o signo de touro esteja mal trabalhado dentro do seu mapa astrológico. Talvez você tenha nascido numa época em que o Quiron estava em touro. E se você não trabalhou direito essa questão do Quiron em touro, do seu mapa natal, já a gente vai estar entrando com o Quiron em touro de novo. Essas questões vão vir à tona. Elas podem vir com um tom de cura, porque o Quiron é cura também de traumas e de bloqueios. A gente vê aqui o Quiron em Áries, ó, Quiron a 11 graus de Áries. Já ele vai estar entrando em touro, tá? Já que eu digo, vai demorar um pouquinho ainda, mas o próximo ingresso zodiacal de Quiron é em touro.
Então ele pode vir de uma forma curativa, se você realmente olha para dentro, se você percebe esses sentimentos, quanto também ele pode vir de uma forma traumatizadora. Então é muito importante que você realmente olhe para os seus sentimentos, olhe para a sua memória. O que vem na sua memória? Quais são os sentimentos que realmente estão alimentando uma determinada memória? Porque são esses sentimentos que estão promovendo um efeito na sua realidade, impedindo que você alcance o estado de uma pessoa verdadeiramente próspera. Olhar para esse signo de Touro no seu mapa astrológico é muito importante. Ok? Vimos aqui então essa realidade, tá? A energia do signo de Touro, a casa 10, propósito de vida, e agora a gente vê os aspectos. A Lua forma um aspecto harmônico com a Vênus, Vênus em Capricórnio, momento de você permitir que os seus sentimentos estejam vinculados a relações mais maduras, mais sérias. Então é muito importante que você perceba a maturidade nas pessoas que você se relaciona. Não estou falando de você apenas dar atenção ou criar vínculos afetivos a nível profissional, de amizade, familiar, amoroso, com pessoas que já têm uma experiência de vida, que já têm uma estabilidade financeira. Não é isso, mas são pessoas com uma maturidade, pessoas que levam o sentimento do outro a sério, que se preocupam com aquilo que é o emocional do outro. Porque hoje em dia a gente vive num mundo onde não há responsabilidade afetiva. E a Vênus em Capricórnio, ela traz exatamente essa realidade. A Vênus, ela fala muito de afeto, mas é afeto entre um e outro, e não afeto só de um. É uma via de mão dupla. Você dá carinho, recebe carinho. Dá amor, recebe amor. Dá atenção, recebe atenção. Dá e nada de receber. Tem alguma coisa de errado. Não está tendo uma relação, não está tendo uma troca. Está havendo um roubo de energia. Então, quando você entende essa realidade como um processo intuitivo, você intuir, você sentir, caramba, não sei, mas acho que não está tendo uma troca. E muitas vezes pode acontecer também de você ter uma percepção equivocada sobre essa troca. Você não dá nada e querer que alguém te dê alguma coisa. Você não dá uma atenção, não dá um carinho, não dá um afeto e querer ter o carinho, ter a atenção, ter o afeto. Você precisa primeiramente mostrar que você está disposto a trocar essa energia. Mostrando essa disposição, muito naturalmente você vai perceber que existe ali a possibilidade de uma relação mais madura, uma relação mais séria. E é você percebendo isso no seu dia a dia. Isso é a Vênus aqui na casa 6, casa da rotina. É seriedade no dia a dia, você perceber isso. A Vênus logo ela sai de Capricórnio, entra em Aquário. Se você não se disciplinar afetivamente a ter essa troca, essa relação é uma coisa entre duas pessoas, não tem como você relacionar você com você mesmo. Quando se trata de relacionamento, é você relacionar o seu eu com o eu do outro, perceber quais são os interesses, perceber quais são os caminhos que estão sendo trilhados. Entende? Porque muitas vezes você pode estar deixando de criar um vínculo afetivo de amizade, por exemplo, com uma determinada pessoa, porque você não está disposto a realizar essa troca. E quando você realiza essa troca, você percebe melhor quem é o outro. E aí você tem a oportunidade de escolher continuar vinculando os seus afetos a uma determinada pessoa que talvez esteja caminhando no sentido contrário daquilo que é o seu propósito, e aí essa pessoa vai te desviar do caminho. Pode até ser que lá na frente você se reencontre, você perceba que, caramba, eu estava me anulando, eu estava deixando de ser eu mesma e aí aquele era o meu propósito, então eu vou voltar lá. Pode até ser que isso aconteça, pode ser que essa pessoa te desviou do caminho para te acordar, para te despertar para aquilo que você verdadeiramente é, porque antes você estava dormindo. Mas isso é enxergar com mais otimismo, né? As adversidades da vida, os caminhos contrários que muitas vezes a gente toma na nossa vida. Mas a escolha é sua, cabe a você escolher. Uma vez que você começa a ter acesso a esse tipo de reflexão, é muito mais simples de você perceber quais são os caminhos que você está prestes a trilhar. Dentro dessa realidade,
você tem uma escolha: continuar vinculando seus afetos a uma pessoa que vai contra o fluxo natural daquilo que é o seu propósito de vida, ou vincular os seus afetos a uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma compatibilidade intelectual, emocional, espiritual, até mesmo financeira. Isso é importante de você também colocar na balança, porque a balança é exatamente essa realidade. O que é a balança? É o signo de Libra, né? O signo de Libra é o signo que rege os relacionamentos, e a Vênus rege o signo de Libra. Então se relacionar é isso, é colocar na balança. Caraca, e essa balança aqui, ó, tem um prato mais pesado que o outro, tá pesando muito mais pra mim do que pro outro, não aguento mais. E aí você tem o discernimento. Tudo isso é um processo que pode ser realizado com base nas características taurinas dentro daquilo que é o seu campo emocional. Como assim, Felipe? Serenidade. Serenidade. Serenidade é realmente o segredo, é a chave para você perceber. E serenidade é uma realidade que vem do signo de Touro. Para você perceber, você precisa de serenidade. Para você intuir, você precisa de serenidade. Para você persistir sem se perder, sem causar uma instabilidade emocional, precisa de serenidade. Mas precisa também de maturidade e seriedade dentro das suas relações, no seu dia a dia. O outro ponto aqui que a gente pode encontrar dentro dos aspectos lunares é que a Lua faz um aspecto flexível com o Júpiter em Áries. E é interessante porque o Júpiter está em Áries, e normalmente um aspecto flexível é aquele que a gente encontra em signos de elementos complementares, né? Que no caso seria o touro, seria complementar de peixes, seria um elemento complementar: terra, touro, e água, peixes. Mas o fato é que a Lua está a 28 graus do signo de Touro e o Júpiter está a 1 grau de Áries. Então aqui é a Lua numa projeção geminiana que está fazendo esse aspecto flexível aqui, né? Essa flexibilidade ela vai acontecer mesmo quando a Lua entrar a 1 grau do signo de Gêmeos, que aí vai dar realmente o sextil ali, né? A distância de 60 graus, que é exatamente essa complementariedade, né? Que o aspecto flexível faz, né? Mas aqui, trazendo essa leitura para essa flexibilidade, a flexibilidade de mexer com o fogo, os sentimentos sendo acalorados, sendo impulsionados para que você saia de uma espécie de zona de conforto emocional, para que você saia daquele marasmo das emoções, né? E realmente entre num processo mais de expressividade daquilo que você sente, você expressar, você falar. Então, muito provavelmente, esse Júpiter aqui traz esse otimismo, traz esse entusiasmo como uma força, uma segurança daquilo que você tem no campo do inconsciente, né? Ah, então quer dizer que eu posso agir de uma maneira inconsciente? Pode acontecer que inconscientemente alguma coisa vai te movimentar, mas de uma forma muito alegre, muito otimista, a realmente sair da zona de conforto, perceber a sua estrutura de vida e realmente começar a buscar a ter mais clareza sobre aquilo que você sente. Por que isso? Porque o movimento da Lua é de encontro com o signo de Gêmeos. Então, quando a Lua entrar ali a 1 grau de Gêmeos, ela vai fazer esse aspecto flexível de uma maneira mais adequada. Por enquanto aqui, esse fogo tá abrasando aqui o carvão, vamos colocar assim, e esse carvão tá gerando uma fumaça ali que em algum momento vai realmente trazer um calor intelectual, e esse intelecto trazendo aí também toda a possibilidade de expressar o que você sente lá no mais oculto íntimo do teu ser, né? No mais profundo íntimo do teu ser. Então aqui é realmente um processo de otimismo que pode fazer crescer um determinado sentimento. E a gente vê também a Lua fazendo um aspecto harmônico com o Plutão. Plutão em Capricórnio. Plutão é um planeta geracional, é coletivo, né? E essa geração de Plutão em Capricórnio é uma geração que traz uma transformação estrutural. Então o Plutão ele vai passando pelas casas, né? Ao longo do dia, ele vai passando pelas casas e vai trazendo uma transformação estrutural daquela área da vida.
vida, que as casas são áreas da vida, né? E no caso aqui, o Plutão em Capricórnio na casa 6, ele possibilita o quê? Que você encontre uma transformação ou um encerramento de ciclo estrutural dentro daquilo que é a sua rotina de trabalho, encerrar um ciclo sedentário e começar a se movimentar para que as suas articulações realmente sejam lubrificadas. E o que seria essa lubrificação, né? São os sentimentos, você botar em movimento as suas sensações. Os seus sentimentos é que lubrificam os seus ossos. Essa é a realidade, seus sentimentos é que lubrificam as suas articulações. E as suas articulações, elas precisam estar sempre flexíveis, maleáveis, para que você possa fazer os movimentos da maneira adequada. E isso não é só uma realidade metafórica, isso é real mesmo. E o que é sentimento? É a água, né? A Lua, ela rege um signo de água, que é o signo de Câncer, que é o signo oposto ao signo no qual o Plutão está posicionado. Plutão também rege um signo de água, que é o signo de Escorpião. Então tem aí todo um processo de maleabilidade. Não deixar enrijecer as estruturas. Perceber se a sua rotina está muito rígida, muito metódica, sabe? Aquela coisa que se você sair um pouquinho do roteiro original, você perde completamente o controle da sua vida. E perdeu o controle da vida e já era, né? É muito importante também que você tenha consciência da seguinte realidade. O Plutão, ele é um planeta que encerra ciclo e inicia ciclo. É inevitável que em um determinado momento você precise fazer isso. Encerrar um ciclo e iniciar um ciclo. E o ciclo que se apresenta aqui, que pode trazer uma fluência, uma facilidade de ser encerrado, é um ciclo de zona de conforto que está impedindo você de realmente sentir o seu propósito de vida sendo alinhado com a sua carreira profissional. Existe um ciclo de uma rotina enrijecida, de uma rotina metódica que não permite você ser mais maleável, você ser mais flexível. A fluidez que a Lua traz aqui é exatamente essa, você sentir que a prosperidade pode entrar na sua vida por meio da sua carreira profissional, mas a partir do momento que você traz uma transformação para ela, que você dá um novo sentido para ela. Não, eu vou encerrar aqui um ciclo dentro da minha carreira profissional, onde eu vou tratar a minha carreira profissional não só como aquilo que traz a minha estrutura de vida, a minha segurança financeira, mas eu vou transformar a minha carreira profissional em algo que eu possa levar também prosperidade para outras pessoas. Porque o propósito do ser humano é prosperar. E prosperar não significa necessariamente você apenas. Significa o outro também. Porque se você prospera, mas as pessoas que se conectam com você não prosperam, qual é o sentimento que você vai estar gerando nessas pessoas? Se você está lá cheio do conforto, com um acúmulo de bens materiais, mas as pessoas ao seu redor estão passando dificuldade, e eu não estou falando de você simplesmente, você tem 2 carros na garagem, pegar um e doar. Não estou falando disso. Eu estou falando simplesmente de você ajudar as pessoas a prosperarem da mesma maneira que você prosperou. E como que você ajuda? Pode ser numa ideia, numa motivação, num simples ouvir, não criticando a pessoa. De repente a pessoa vem com um projeto, pô, caramba, fulano, tô com um projeto aqui, cara, eu acho que vai dar certo, eu tô com um recurso aqui, que, pô, vou investir nisso. Aí você vai lá e chega, pô, você vai investir nisso e sai fora, isso não vai dar certo não. Cara, você tá tirando a motivação de uma pessoa de prosperar. E muitas vezes o ser humano, ele tem isso, né? Só eu posso prosperar. Só eu posso ter dinheiro. Ninguém mais pode ter dinheiro. Dentro desse tipo de pensamento, fica difícil de ter o desenvolvimento humano para a Era de Aquário. E a Era de Aquário é uma era espiritual. Uma era espiritual é uma era na qual a nossa frequência de pensamentos é elevada.
Porque existem leis universais que regem a sua vida e que metrificam o tempo todo a sua frequência. E que metrificam também, constantemente, a frequência de pensamentos das pessoas que estão ao seu redor em relação a você. E é isso que drena a sua energia. E é isso que faz você sentir um vazio. Quanto maior for a sua frequência de pensamentos, quanto mais elevada for a sua frequência de pensamentos, maior é o seu potencial energético de autocura. Porque pessoas com inveja de você sempre vai ter. O problema é quando você só atrai isso para sua vida. E o pior é quando isso está dentro da sua própria família, dentro do seu próprio ambiente familiar, dentro do seu lar, dentro do seu próprio quarto, dormindo na sua cama. Então, quando você começa a entrar num estado de prosperidade, de uma pessoa verdadeiramente próspera, você contribui no processo de transformação da estrutura financeira da vida das outras pessoas também. Você contribui num processo intelectual, ajuda a organizar, ajuda a planejar, ajuda a pessoa de alguma maneira. Ah, eu sei como fazer dinheiro, então ajuda alguém a fazer dinheiro também. Isso é a era de Aquário. Compartilhar conhecimento de uma forma altruísta. Porque senão a gente vai ter que falar de separação de joio e trigo. Mas eu acho que não é necessário. Enfim, chegamos aqui ao ponto no qual a gente vê a Lua fazendo um aspecto flexível com a Lilith em Câncer. O que é a Lilith? É uma energia criativa, mas que o sistema criou um mecanismo para que o ser humano não usasse essa energia para todas as coisas da vida. Usasse somente para sobrevivência e relacionamento. Principalmente o relacionamento íntimo, sexual. Então, mais da metade dos problemas da humanidade estão pautados nessas duas realidades, né? Que é a primeira, o primeiro degrau de Maslow, sobrevivência, e o segundo, relacionamento, sexualidade. Você vê que tá aí, a grande massa tá aí. E a Lilith, ela reprime as características mais elevadas de um determinado signo, que no caso é o signo que ela está posicionada. Ela vai reprimir aquilo. Então o que ela vai fazer? Ela precisa sobreviver, então ela vai usar as artimanhas do signo que ela está posicionada para sobreviver, né? Ela precisa se relacionar, vai usar as artimanhas do signo que ela está ali para se relacionar. Só que ela também vai usar do lado contrário também para gerar problema de dinheiro, para gerar também problema de relacionamento. No caso aqui, existe uma energia flexível, ou seja, você tendo paciência, você desenvolvendo a sua paciência para não reprimir a sua necessidade de acolhimento, a sua necessidade de acolher, a sua necessidade de integrar. Tudo isso dentro daquilo que é a sua espiritualidade. Lilith em Câncer na casa 12. Reprimindo os sentimentos, reprimindo a necessidade de acolher, de integrar, ou de ser acolhida, de ser acolhido por uma realidade espiritual. Então, todos os dias, quando a Lilith passa aqui na casa 12, estando posicionada no signo de Câncer, ela agora está saindo do signo de Câncer e vai entrar em Leão. Todos os dias, quando ela trouxe essa passagem aqui pela casa 12, ela fez isso. Ela trouxe um processo espiritual. A Lua traz aqui, a Lua em Touro, trazendo aqui essa flexibilização, tornar mais maleável, para perceber que através do acolhimento, ser acolhido, ser acolhida, você pode ter
todo um processo de desenvolvimento para um estado mais elevado de consciência que vai te colocar num estado de um ser próspero. A alquimia de hoje é essa, a alquimia astrológica. O insight astrológico de hoje é esse, totalmente pautado nessa realidade da prosperidade, o sentimento da prosperidade, como que você pode realmente lidar com isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha o canal, compartilha o conteúdo do canal com as pessoas que estão buscando autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento através de uma ferramenta que possibilita a pessoa ter acesso à sua espiritualidade, que é o mapa astrológico, tá? Compartilha o conteúdo com mais e mais pessoas. Vamos fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. E deixa aí também o seu comentário dizendo o que você achou do insight, se você teve alguma virada de chave, se você teve alguma reflexão transformadora. Eu sou muito grato por ter você aqui comigo e eu te espero sempre no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.